Fala família, Leonardo aqui para mais um Giro de Notícias nesta sexta-feira, agora na parte da tarde do dia 14/3/2025. Eu venho aqui com as últimas informações do Vasco da Gama e nesse vídeo eu quero te contar sobre um clube que estava ainda no controle da empresa extinta, falida e picareta 777, que conseguiu a sua liberdade, já está com investidor novo e isso foi o suficiente para os torcedores do Vasco voltar a indagar o que está faltando para o Vasco se livrar desses caras. E por isso eu vou trazer aqui um corte lá do canal do Fábio Azevedo, aonde o especialista vai trazer ali o caminho das pedras. Mas a pergunta que não quer calar: será que o Vasco vai querer adotar esse caminho? Ainda vamos falar aqui sobre os possíveis adversários do Vasco, tanto na Copa do Brasil como também na Sul-Americana, porque os dois potes estão definidos, ou melhor dizendo, as duas competições estão com os seus potes definidos. Mas a pergunta também que eu quero te fazer: será que o Vasco tem elenco suficiente para 3 competições simultâneas? Porque o calendário a partir de agora vai apertar. Bom, para continuar aqui com as informações, ainda vamos trazer sobre a nova camisa do Vasco que será lançada. Já tem um mês para poder ser lançada, já tem o valor que ela vai ser cobrada e também o possível modelito, porque nessa camisa não terá mais resposta histórica. Agora eles vão lançar o grito da torcida, ou os cânticos na arquibancada. E já tem muita gente perguntando: será que vai ter as cobranças também das arquibancadas? Ei Vasco, vamos jogar? Não é mole não, é obrigação ganhar no Caldeirão, porque o Vasco corre na prefeitura para tentar antecipar tanto a modernização como a ampliação do CT Moacir Barbosa, mas parece que tem uma obra que vai acontecer na Cidade de Deus que pode atrapalhar o Vasco. E para finalizar, bom, os clubes de futebol pediram à CBF para poder abrir os cofres, porque eles querem ver quanto que a CBF gasta por ano nos campeonatos brasileiros, porque eles estão falando: olha só, você está falando que está gastando X, mas está gastando Y. Aí a CBF: então tá bom, eu vou abrir os cofres, mas a partir de hoje é vocês que vão tirar do bolso de vocês toda a organização. Será que os clubes também vão aceitar? Depois da vinheta, olha, o que não falta é notícia, porque o Vasco está se preparando e amanhã pega o poderoso Maricá em um jogo treino. Vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 104, quase 105 mil inscritos aqui nesse canal. Acho que falta menos do que 120 inscritos, tá? Pra gente chegar a 105 mil inscritos, e eu só tenho a agradecer a todos vocês aí do outro lado, sempre deixando o seu like, sempre comentando, sempre interagindo e também nos assistindo. Para você que chegou aqui agora e ainda não é inscrito, tá vendo ali, ó, aquela plaquinha ali? Ela só está ali porque mais de 104 mil pessoas acreditaram no nosso trabalho. E se você gostar da forma que nós passamos aqui as notícias do Vasco, se inscreva e ative o sininho das notificações. Quero lembrar também que esse vídeo é um oferecimento da nossa parceira, que não é uma casa de apostas, mas você pode ganhar dinheiro de verdade, se divertindo. Inclusive eu vou aqui resgatar mais 150 moedas, já estou com 1.500 moedas. E esse, ó, ainda vou resgatar aqui, olha que coisa linda, ó. Rapaz, o que não falta aqui são bônus, tá? Que você pode resgatar com o Implay. Tudo isso você faz ali uma bolsa de moedas para poder participar de campeonatos como esse Bavi.
Claro, você vai entrar através do canal da Torcida Vascaínos, vai fazer ali um cadastro, vai baixar o aplicativo e você ganha 1.000 moedas e aí você participa de várias competições, como essa daqui que está pagando 1 milhão de moedas. 1 milhão de moedas, galera, equivale a R$ 1.000 para poder dividir entre o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Além disso, você pode ganhar moedas também ranqueando bem durante o mês e através de várias competições, como os snaps, também como outras competições gratuitas que tem dentro da plataforma. Então, para você que quer defender uma graninha, detalhe, competição você responde de 10 a 15 perguntas, é estatística de futebol, não precisa colocar um centavo. Bom, o saque ali varia de R$ 50 até 1.000 em diante, ou seja, eles têm 3 dias para poder fazer esse depósito. Cara, totalmente gratuito, que paga dinheiro de verdade, para você poder se divertir, só o Implay. Agora, parece que quem não está querendo pagar mais a CBF, ou está desconfiando do modus operandi, como é feito o Campeonato Brasileiro, são os clubes de futebol que diz assim, lá o Datafut, os clubes do Brasileirão fizeram uma série de exigências para a CBF. Algumas dessas exigências, os clubes são donos das propriedades comerciais do Brasileirão. O valor do name white tinha que ir para os clubes, porque a CBF coloca lá Brasileirão Betano e todo esse dinheiro do name white vai para a CBF. Vamos lá, ao receber esses pedidos, o presidente da CBF entendeu que a CBF é que é dona desses direitos. Além disso, ele disse que usa esse dinheiro para bancar o resto da estrutura do futebol brasileiro. De acordo com a CBF, o custo das competições é de 600 milhões de reais por temporada e usam o dinheiro de competições mais rentáveis para alimentar a estrutura do futebol brasileiro. Com isso, os clubes pediram à CBF para abrir suas contas e mostrar o gasto efetivo. A tese dos clubes é que a CBF gasta bem menos do que isso em arbitragem e organização. A CBF aceitou abrir suas contas, mas pediu para entrar na contabilidade dos clubes esse financiamento na estrutura do futebol brasileiro. Olha só, tudo bem, eu vou abrir as contas, mas a partir de hoje, em vez de eu gastar 600 milhões aqui com tudo que eu tenho que fazer, não, vocês vão gastar esse dinheiro e eu vou prestar conta de tudo que é gasto. Será que os clubes vão aceitar, meu irmão? Porra, que guerra, né, cara? Olha só, eu acho que a CBF realmente gasta muito menos, mas também não vai deixar isso de bandeja para os clubes brasileiros. Mas os name whites da competição, aonde a imagem é usada direto, ligada aos clubes, mesmo quando essa empresa que comprou os name whites não faz nenhum tipo de patrocínio a esses clubes, com certeza eram para ser divididos. Parece que o que vai ser dividido é esse confronto da Copa do Brasil. O confronto está marcado ali, para a terceira fase, entre o dia 30 de abril ao dia 21, jogo de ida e jogo de volta. Lembrando que agora vai ter VAR e um outro detalhe, o sorteio ainda não foi marcado e é claro que você pode deixar a sua opinião, lembrando que o Vasco está no pote 1 e vai enfrentar o clube do pote 2. Eu queria saber da sua opinião, quem você quer enfrentar aqui? Ou melhor, né, quem você quer se livrar nesse momento de competição? Bom, acabou que eu fiz o favor, né, de tirar os potes ali. Agora eu vou devolver aqui para você poder deixar a sua opinião. Qual desses times aí você acha que o Vasco deve se livrar, não deve, no caso, enfrentar na terceira fase? Um outro pote também que já foi definido foi o pote 4, porque ontem o time do Bahia venceu o seu confronto e o pote 4 se completou, e nesse pote vai ter o Vitória e vai ter também o Corinthians, que não conseguiu passar a pré-Libertadores. Bom, o sorteio está marcado para o dia 17/3, só tem um detalhe, tá? Possivelmente o Vasco vai estrear no dia 2 de abril. E uma outra questão que eu tenho que te dizer é que na fase de grupo,
o primeiro colocado, ele passa batido já para a próxima fase de mata. O segundo colocado, ele pega o terceiro colocado da Libertadores. A Libertadores também tem aqui os potes definidos, ainda irão sair os grupos, mas, bom, desses times aqui, quem ficar em terceiro lugar em seus grupos, irão enfrentar os segundos colocados do grupo da Sul-Americana. E é mais uma perguntinha aqui. Quem você quer enfrentar de repente, caso o Vasco fique em segundo colocado no seu grupo, quem você gostaria de enfrentar ou quem você gostaria de se livrar? Como eu disse, vai começar no dia 2 de abril a fase de grupos da Sul-Americana. E essa competição na fase de grupos vai até o dia 28. E é claro que aí nós vamos ter que te perguntar, porque mesmo começando o dia 2, o Campeonato Brasileiro vai estar em curso. E é claro que vários desses confrontos do Campeonato Brasileiro vai esbarrar no meio de semana com um joguinho da Sul-Americana ou um joguinho da Copa do Brasil. Só para vocês poderem ter ideia, o Vasco na Copa do Brasil ele vai jogar entre os dias 30 de abril a 21 de maio. Aí eu vou colocar aqui, ó, dia 3, ó, 30 de abril a 21 de maio, correto? Aqui, ó, no dia 3/5 o Vasco enfrenta o time do Palmeiras. Nessa sequência de Copa do Brasil, dia 30 o Vasco pega, né, o time da Copa do Brasil e no dia 3 enfrenta o Palmeiras dentro de casa. Aí quando for enfrentar o Palmeiras, será que tem que poupar? Provavelmente lá pro dia 7/5 vai ter mais um jogo de Sul-Americana. E como é que o Vasco fica com esse elenco para poder distribuir esses jogos? Será que o Vasco vai ter elenco suficiente? Quer ver, ó? Uma outra questão, no dia 24/5 o Vasco enfrenta o Flu-C em um clássico. Lembrando que a Sul-Americana vai até o dia 28 de maio. Então, aqui, no dia 24 de maio, Vasco enfrenta um clássico carioca dentro do Maracanã e no dia 28 o Vasco tem um jogo de Sul-Americana de repente. E aí, poupa contra o Fluminense, qual é a competição que o Vasco tem que priorizar? Para mim tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. O que conseguir nas outras competições, para mim aí, porra, é festa. Mas, cara, pelo amor de Deus, porque esse negócio de priorizar outras competições e depois passar aperto no Brasileiro, para mim não é bom, tá? Mas eu queria saber da sua opinião, porque para poder seguir tá aqui, ó. Detalhe do novo uniforme branco do Vasco, que será lançado em abril. Então o novo uniforme do Vasco será o uniforme número 2, e aí terá detalhes como frases cantadas pelo torcedor. Ou seja, essas músicas de arquibancadas devem estar como contra o River Plate, sensacional. Deve estar aí entre outras frases que irão aparecer nessa camisa. O grande detalhe disso tudo é que será lançado em abril e a minha expectativa é que seja, bom, na estreia dessa competição internacional que é a Sul-Americana. Agora o valor, dizem que estimam aí R$ 389,90. Um outro detalhe é que, ó, a versão do goleiro será laranja para a Sul-Americana. Por isso que eu tô achando que essa camisa será lançada no primeiro jogo do Vasco na Sul-Americana, principalmente se isso acontecer em São Januário. Agora vamos falar sobre a reforma do CT, porque o Vasco conversa com a Prefeitura do Rio para adiantar o cronograma das obras. A Prefeitura vai passar um sistema de drenagem pelo terreno para atender uma intervenção vizinha ao CT Moacir Barbosa, mas isso a princípio só deve ser feito no segundo semestre. Vamos lá que eu vou trazer aqui a preocupação do Vasco. O Vasco está em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro com o objetivo de adiantar o cronograma das obras de reforma e expansão do CT Moacir Barbosa. Projeto deve sair do papel esse ano. O Poder Público Municipal recentemente avisou ao Vasco que vai precisar realizar uma obra no CT
para instalar uma rede de drenagem que vai passar por dentro do terreno e atender a comunidade do Jardim do Amanhã, na Cidade de Deus. Por sua vez, o clube informou que está em contato com o poder público na tentativa de adiantar esse cronograma. Vasco não respondeu se terá que esperar o fim da obra para dar início na expansão do CT, ou seja, o Vasco está tentando expandir seu CT, está em reformas ali até da área molhada, e o Vasco entende que, de repente, essa obra do segundo semestre que vai acontecer para poder atender uma comunidade que fica ao lado do CT, no caso a Cidade de Deus, pode, de repente, atrapalhar, e o Vasco quer tentar adiantar os processos para que o Vasco consiga, pelo menos, tirar do papel toda a sua pretensão e projeto de terminar o CT até o final do ano. Não sei até que ponto o Vasco consegue isso, mas o Vasco tem trabalhado junto à prefeitura para buscar a melhor solução. Em falar em CT Moacir Barbosa, hoje foi mais um dia de treinamento e uma notícia que não me pega de surpresa, lá ele, porque nós já tínhamos avisado que alguns atletas do Vasco estavam buscando fora do clube uma preparação melhor ou um aprimoramento. Léo Jardim contratou um preparador físico particular para reforçar sua preparação, complementando o trabalho que já realiza no Vasco da Gama. E aí eu queria a sua opinião. Bom, eu já disse isso, se está buscando fora é porque está faltando dentro. E sobre o treinamento de hoje, a imagem que nos traz esperança é o Felipe Coutinho já ali fazendo aquela parte de transição, aquela parte física, para poder voltar também. Bom, eu tenho esperança que o Coutinho ainda consegue, sabe, galera? De repente entregar tudo aquilo que a torcida criou de expectativa, principalmente aí no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Eu queria saber da sua opinião, se você acha que o Coutinho consegue se recuperar ou não. Tietê também já voltou a treinar, juntamente com ele o Adson, o Estrela. Eu acho que o único que o Vasco não vai conseguir recuperar será o DVD, né? Para o início, porque tem ali todo um processo, ele que passou por uma cirurgia grave de LCA. Para mim poder seguir, por meio de nota, o Melbourne Victory comunica que se acertou com um novo investidor para a SAF. O clube fazia parte do guarda-chuva ou do portfólio de equipes esportivas administrada pela 777. Algumas semanas comunicaram em nota que, em comum acordo com a EICEP, conseguiram vender a parte da empresa norte-americana em sua SAF. Aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Ué, a Lindenhall não iria impedir, de repente, os ativos da 777 serem vendidos? Como é que não impediu a venda do Melbourne Victory? Como é que não impediu a venda do clube? E aí fica essa pergunta, porque depois dessa notícia aqui, que eu não vou me alongar, não vou ler isso tudo, já foi vendido, já tem um novo investidor, a galera começou a gritar de novo nas redes sociais, e ontem lá o Fábio Azevedo fez uma super live com um especialista que veio dizendo qual seria, de repente, o melhor caminho para o Vasco conseguir se livrar da 777, porque, pelo visto, o Melbourne já conseguiu. Vamos ouvir, peraí, vou voltar aqui. E detalhe, tá? Nós já tínhamos falado que esse seria o melhor caminho para o Vasco. Como é que o Vasco se coloca no mercado novamente e consegue atrair um comprador de qualidade para entrar no lugar da associação / SAF, quem que é o que o João está botando aí. Quem vai negociar com um grupo que tira você via liminar. Qual é a segurança que o novo investidor tem? Exatamente, essa insegurança já foi colocada. Cada discussão diária sobre questões jurídicas, ela gera um efeito pior no comprador. Isso é um ponto que eu queria frisar. Quem está no mercado e fica vendo que todo dia o Vasco tem um noticiário. Fulano roubou, fulano não sei o quê, fulano não tem direito, fulano falsificou isso, fulano falsificou. Lógico, isso tudo faz parte da discussão. Para o investidor é horroroso, porque o cara fala o seguinte,
Cara, tem cobra, lagarto, é uma confusão danada, uma insegurança política. Cara, o cara não quer, entendeu? Então, o ponto central aqui é o seguinte: é preciso que se chegue ao entendimento. O que os caras querem do outro lado? Os caras alegam lá o seguinte: eu botei dinheiro, eu quero meu dinheiro de volta, né? É isso que eles querem. Eles querem algum dinheiro de volta. É óbvio que os caras vão maximizar, vão dizer que puseram tanto e que tal. Com certeza. Faz parte do jogo. E o Vasco precisa ter as ações de volta ao menor custo possível para poder ir a mercado e revender, né? E isso é uma negociação. Parte dessa negociação, eu entendo o ponto de vista dos advogados do Vasco, que é o seguinte: uma das maneiras que você tem de enfraquecer e diminuir o custo desta negociação é você tentar mostrar para o outro lado que o cara vai ter problema ali na frente. O problema é que o relógio tá rodando, entendeu? O Vasco precisa encontrar uma solução para ter capacidade de investimento o quanto antes. Então, assim, é um limite bastante tênue que se tem. Né? E agora ele vai falar sobre qual seria, de repente, esse caminho mais curto. Agora, para deixar bem claro, eu não vejo, eu acho que aqueles torcedores que acreditam que em algum momento terá uma decisão judicial favorável ao Vasco, que vai ser uma bala de prata e tudo mais, isso eu não acredito nessa solução. Eu acho que essas soluções, elas têm um longo tempo de discussão, porque aí tem recurso do recurso. Esse negócio para ficar aí 5, 10 anos é fácil. Então, é preciso buscar uma solução para que o novo investidor entre, né? Ao mesmo tempo, haja algum tipo de acordo lá com o antigo sócio, ou o que julga ser ainda detentor das ações, e que o Vasco tenha a condição de repassar. Eu acho que o mais importante aqui é o seguinte: o Vasco precisa de um comprador qualificado. O Vasco precisa de um comprador qualificado. Porque um comprador qualificado com ambição, esse cara vem com investimento. Às vezes a discussão das filigramas de curto prazo não se adequa ao objetivo de longo prazo do clube. E aí é um negócio, quer dizer, se você tem realmente alguns investidores qualificados de primeira linha na mesa, todo o esforço tem que ser para que se entre num acordo, no melhor acordo possível. Não é o acordo desejável, muitas vezes não se tem. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: o Vasco está numa situação de solução complicada. Então, buscar o melhor acordo que permita destravar o futuro do Vasco, porque o Vasco está paralisado. Vamos falar. Então, na opinião dele, o Vasco tem que buscar um acordo. Tem que ter um investidor qualificado, esse investidor vir sentar na mesa e ali, sabe, é o que falou aqui, no caso, o especialista. O Vasco precisa buscar um acordo. Claro, a gente sabe tudo que a 777 fez, mas você acha que a 777 está preocupada em abrir mão do que ela acha que tem direito? E eu acho que essa questão de judicialização é mais uma questão de 5, 10 anos aí, cara. No mínimo, eu acho que enquanto não sentarem, não buscarem um acordo, até para o Vasco seguir a vida dele com um investidor, sem investidor é difícil. Porque quem vai querer colocar dinheiro no Vasco hoje sem saber se amanhã aqueles que eram dono voltam a ser dono, ou se o Vasco continua sendo dono, ou pelo menos o controlador das suas ações. Cara, e como eu disse, isso tudo aí gerou muito debate, muita discussão nas redes sociais. Aí já começa a galera a colocar de novo, né, revenda já, porque quando olham lá pro Botafogo, lá na SAF do Botafogo, os caras colocaram 400 milhões, a SAF foi vendida, e hoje, pô, o Botafogo aí virou uma potência, uma das referências, pelo menos do futebol brasileiro, gasta dinheiro, e ainda tem essa situação do Marinacci, que pode estar fechando lá com São Paulo. Ou seja, isso tudo aí, rapaz, é muito pano pra manga para esta sexta-feira, mas é claro, né, que toda vez que o torcedor estiver insatisfeito, ou toda vez que o torcedor se manifestar, ou toda vez que tiver uma informação do Vasco, cabe a mim passar aqui para poder te manter informado. Eu queria saber da sua opinião, qual seria a melhor solução contra a 777? Buscar um acordo ou brigar na justiça? Deixa a sua opinião. E também sobre essa questão do CT Moacir Barbosa. Será que o Vasco consegue convencer a prefeitura e terminar essas obras? Será que nós vamos ter um CT de qualidade até o final do ano? Será que sai do papel? Outro detalhe que eu quero te contar. Será que o Vasco vai ter perna para correr em 3 competições? Bom, isso tudinho tá aqui para você poder comentar à vontade. Eu tô metendo o meu pé e, bom, logo mais eu volto aqui
com muitas informações do Vasco da Gama. E amanhã, pela manhã, o Vasco tem um super amistoso contra o Maricá. Eita, meu Deus do céu. Bom, por enquanto é só, tá, galera? Eu sei que as informações aí, sabe, estão arrastando, mas também não tem muita coisa. O futebol do Vasco tá parado. Mas descansa, torcedor. E a partir de março para abril, final de março, né? E início de abril, o bagulho já vai ficar louco, tá? Segunda-feira, logo ali, já tem um sorteio de grupos da Copa Sul-Americana. Bom, mais tarde eu volto para nossa live, 9h30 da noite. Fui que foi.